Hoje faz 40 anos que terminou a Guerra do Vietnã. A pior derrota militar norte-americana foi lembrada em alguns países. Nossa correspondente nos Estados Unidos, Leandra Felipe, traz as informações. Um pomposo desfile militar na capital Ho Chi Minh, com soldados vestidos de Vietcongs e tanques da época do conflito, marcaram os 40 anos do fim de uma das guerras mais controversas que o mundo já viu. A jovem diz que veio recordar as memórias do país e que se encheu de patriotismo. Nas ruas da capital se viram hoje bandeiras e propaganda do Partido Comunista. Este fotógrafo de guerra diz que agora o Vietnã está fortalecido. O país se tornou forte e organizado, mas eu quero ver também a corrupção acabar, opinou. A Guerra do Vietnã foi uma das maiores disputas geopolíticas entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética no contexto da Guerra Fria. As cifras não são precisas, mas o governo do Vietnã fala em 4 milhões de mortes no país e mais de 58 mil soldados norte-americanos faleceram durante o confronto. A derrota das tropas norte-americanas em Saigon em 30 de abril de 1975 representou mais que o fim da guerra entre o Sul e o Norte. Para os Estados Unidos, foi o fim de uma batalha que buscava impedir a ascensão do comunismo na região. O país entrou na guerra sob o pretexto de proteger o Vietnã do Sul da investida do Vietnã do Norte, que, por sua vez, tinha o apoio da União Soviética e da China. Mas atrocidades como o massacre de My Lai e a dor da menina queimada por napalm chocaram o Ocidente. O poderoso e equipado exército norte-americano sofreu com as táticas de guerrilha usadas pelos Vietcongs na selva asiática. Dentro dos Estados Unidos, os milhares de corpos de militares trazidos de volta colocaram a população contra a guerra. Woodstock protestou com o irreverente Jimi Hendrix, tocando o hino nacional misturado a sons de bombardeios. Quem regressou do Vietnã como o veterano Marvin Myers se diz abençoado. Aos 78 anos, ele preside a Associação de Veteranos do Vietnã no estado da Geórgia, que tem cerca de 400 associados. Quando foi pela primeira vez ao Vietnã, ele tinha 25 anos e era piloto. Em meio às recordações e condecorações, ele conta que a pior memória da guerra é a lembrança das pessoas sofrendo e dos companheiros que perdeu. Mas, apesar de tudo, eu guardo boas lembranças dos resgates que fizemos de crianças em aldeias e das vidas que conseguimos salvar, diz. Mas existem opiniões muito diferentes. O ativista Tom Hayden era um dos líderes do movimento contra a guerra. Ele afirma que o conflito não faz mais sentido hoje do que fazia naquela época e que os dirigentes do Departamento de Estado e da CIA hoje continuam mantendo políticas parecidas. Quando será que vamos aprender? Ele pergunta. Antes de mais nada, um esclarecimento. O chamado massacre de My Lai e aquela cena da menina nua correndo do napalm são fruto de ações militares norte-americanas. Isso chocou o mundo na época. E agora a gente vai conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Muito mais do que um conflito geopolítico entre a União Soviética e os Estados Unidos, esse conflito vai muito mais além disso, né? Antes, a França já ocupava aquela região e os vietnamitas já lutavam para se livrar da opressão e do jugo colonialista. Quer dizer, essa é muito mais do que uma história geopolítica Ocidente versus Oriente. Boa noite. Sim, faz parte, paralelamente da situação da China, situação do Vietnã, que tinha sido ocupado pelo Japão. Com a derrota do Japão veio a divisão do Vietnã em dois países, tinha tido como antecedente a Guerra da Coreia, mais ou menos similar, e os Estados Unidos vinham invictos
inclusive da Segunda Guerra Mundial. Se a gente deixar de lado o caso de Cuba, que eles subestimaram o que acontecia no país e não jogaram toda a sua força militar, havia vinham invictos na guerra. E acharam que não seria um pequeno país asiático, produtor de arroz atrasado, que iam ter resistência à presença norte-americana. Que chegou a ter 500 mil homens lá e exatamente há 40 anos atrás, finalmente foi derrotado. Esse helicóptero último que saiu, todo mundo desesperadamente tentando abordar o helicóptero, e o embaixador norte-americano dobrou a bandeira, botou embaixo do braço e foi embora. Foi a maior derrota político-militar que os Estados Unidos tiveram. Amy, a gente viu na reportagem o ativista Tom Brady sugerindo, deixando aí nas entrelinhas, que os Estados Unidos não aprenderam com essa guerra. Ele está certo ao insinuar isso? O que significa? Os Estados Unidos foram derrotados politicamente. Militarmente, tinha uma superioridade enorme, mas foram derrotados militarmente. Nos dois planos, enorme solidariedade internacional com o Vietnã, como nunca tinha se conhecido, e no plano interno, campanha pacifista, deserção de soldados, a chegada dos 58 mil corpos para as famílias e as cartas avisando que tinham mortos, causava um impacto enorme. Até mesmo Cassius Clay, campeão mundial de pesos pesados, disse: não vou lutar contra os vietnamitas, eles nunca me chamaram de negro sujo e aqui os brancos me chamam. Então quebrou-se a unidade interna, perderam a batalha política e então não aprenderam, porque na verdade uma guerra a guerra é uma forma diferente de expressão da luta política. Os Estados Unidos perderam politicamente. Como perderam no Iraque também, não tinham razões, mentiram e terminaram sendo derrotados politicamente, embora militarmente estão lá ainda vitoriosos no plano militar, mas derrotados politicamente. Isso é que os Estados Unidos têm que aprender. A guerra é a continuação da política por outros meios, mas é a luta política que é decisiva. Amy Saad, obrigado, uma boa noite.